Olá amigos, domingo, dia 22 de dezembro, chegamos aí na leitura 1182 dias consecutivos, transmitindo a leitura do guia do estudo da Palavra de Deus, uma inspiração menor para guiar você para a inspiração maior, que são as Sagradas Letras, a nossa única regra de fé e prática. O título do trimestre, do quarto e último trimestre do ano, lembrando que estamos na lição 13, na última lição do ano, fala sobre temas do Evangelho de João, e o título de hoje, Encontro na Galileia. Leitura de João, capítulo 21, do verso 1 ao verso 19. Que verdades cruciais são reveladas nesse texto, especialmente sobre a graça de Deus e a humildade humana? Bom, mostra que a graça é transformadora, um sinal de que houve salvação, Se a graça que você está recebendo, ouvindo, não transformou você, ela também não salvou você, E sobre a humildade, bom, vou repetir aqui, mostra que a graça é transformadora, um sinal de que houve salvação, o que torna o homem humilde, mais um sinal. João 20 termina mencionando o propósito do livro. Esse seria o momento natural para concluir o Evangelho, mas há mais um capítulo que começa com alguns discípulos na Galileia. Pedro sugere que passe uma noite no lago. Parece que os velhos tempos voltaram e os discípulos regressaram à pesca, mas naquela noite não pegaram nada. De manhã, um estranho que estava na praia lhes disse que jogassem a rede do outro lado, do lado direito do barco. Eles pegaram tantos peixes que não conseguiram puxar a rede, lembrando o início do ministério deles com Jesus em Lucas capítulo 5, do verso 1 ao verso 11, se eu não me engano, 153 grandes peixes, João reconheceu Jesus e contou a Pedro, que por sua vez pulou na água e nadou até a praia. Jesus fez 3 perguntas a Pedro relacionadas ao seu amor pelo Mestre. Antes da crucifixão, Pedro disse que daria a vida por Jesus. Foi então que ele predisse que o discípulo negaria 3 vezes. Nesse encontro na Galileia, Pedro fez a Jesus e não a si mesmo o ponto de referência, O que nós precisamos ser, Apenas um canal, para o alvo, que é Cristo, E qual foram as 3 perguntas que Jesus fez a Pedro? Pedro, tu me amas? E repetiu, Pedro, tu me amas? Claro que eu te amo, Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Então as ovelhas que nós cuidamos não são nossas ovelhas, mas são as ovelhas de Jesus, Algumas pessoas observaram que Jesus usou o verbo agapao, que significa amar de maneira mais elevada. Ao questionar Pedro, exceto na última vez, e que o discípulo sempre respondeu com o verbo filéu, que significa amar, mas apenas como amigo, e isso significaria que Pedro ainda não havia alcançado o tipo mais elevado de amor. A resposta de Pedro está centrada na humildade. Como a maioria de sua tradição sempre assombrava sua mente, uma memória, sempre assombrava sua mente, da traição, é provável que o discípulo tenha usado uma palavra inferior para expressar humildade, evitando reivindicar muito para si mesmo. Foi essa humildade que Jesus reforçou e que tornou crucial para restaurar o ministério de Pedro, o Pedro ao ministério. Na verdade, nós não temos um ministério, segundo a terra que está dizendo, restaurar Pedro ao ministério. Então nós não temos um ministério, é o ministério que nos tem. A humildade é uma das qualificações mais importantes para o ministério, pois direciona o foco para Jesus Cristo e não para o próprio eu, Já existe uma estrela, A restauração de Pedro e seu papel como líder na igreja são evidências de que Jesus ressuscitou. Seria bastante difícil explicar a preeminência de Pedro se o próprio Cristo não tivesse restaurado seu ministério na presença de outros discípulos, Os discípulos ficariam talvez duvidosos, questionando, mas foi na presença dos discípulos que Jesus restaurou e entregou o ministério a Pedro novamente. Por que a humildade é tão importante para quem busca conhecer o Senhor? Bom, por que a humildade é tão importante? Bom, a Bíblia nos fala que
A humildade precede a honra, está lá em Provérbios capítulo 18, verso 12, né? E a soberba, a ruína. Então, né, sim, a humildade é importante, né? Em vista da cruz, qual é a única coisa da qual qualquer um de nós deve se orgulhar? Bom, eu também respondo aqui com um texto bíblico que está lá em Jeremias capítulo 9, verso 24, né? Em conhecer a Cristo, né? Em conhecer ao Senhor. Se alguém quiser se orgulhar, que seja em me conhecer, diz o Senhor. Amém, amados? Louvado seja Deus. Vamos orar? Amado Deus e Pai que estás nos céus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu cuidado, obrigado por mais um dia. Que a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor, seja alcançada por nós mediante a fé, segundo a instrução que Tu traz na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Abraço, meus amigos, e abraço aos nossos amiguinhos.